Olá, nesse vídeo eu vou falar de mudanças na constituição física / gordura abdominal e mudanças na pele. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aviso importante. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos, de 13 vídeos, onde eu estou falando especificamente sobre sintomas, doenças que podem acontecer na transição da menopausa. Tá? Se você já vem estudando sobre menopausa, perimenopausa, está íntima com o assunto, já conhece o livro e veio aqui só para assistir alguma doença, algum sintoma específico, maravilha, você pode ser super beneficiada. Do contrário, sugiro que você pausa o vídeo, salva em assistir mais tarde e clica no vídeo aqui, carta à leitora, para você se situar. Porque esse é uma série de vídeos do livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire Haver. E se você assistir desde o início, você vai ter uma noção de como e por que esse livro foi escrito por essa ginecologista e uma das papas aí da especialização da transição menopáusica nos Estados Unidos. Tá bem? E também vai entender por que é que eu resolvi colocar esse conteúdo aqui, não é mesmo? E se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas da terapia breve do resgate da criança interior. Para quem já vem acompanhando, já me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembrando que o conteúdo de cada vídeo desses 13 vídeos, dessa parte específica, eu vou descrever na descrição, colocar os títulos lá do que eu estou trabalhando e no primeiro comentário fixado, tá certo? Então, vamos lá falar sobre essa danadinha dessa gordura abdominal, né, que é a mudança na constituição física, entender como ela é bem grave, bem séria. A doutora Mary Claire já falou dela em algumas partes no início do livro, mas aqui ela vai mais fundo, com mais detalhes. Lembrando que esses 13 vídeos eu vou estar lendo bastante, porque são coisas técnicas, não é do meu domínio de atuação, eu não sou médico, eu sou psicoterapeuta. Então, vamos lá. Quase todo mundo ganhou peso sem querer em algum momento da vida. Sabemos qual é a sensação, quais mudanças ocorrem no corpo com os quilos a mais, e temos estratégias para nos ajudar a voltar para onde queríamos estar. Por outro lado, existe o ganho de peso hormonal que ocorre perto da época da perimenopausa. Ele pode parecer repentino, resultar mais em uma mudança de forma do que num ganho de peso, e pode ser persistente e não ceder diante das estratégias às quais recorríamos antes. A impressão que se tem é de que desta vez é diferente, porque é mesmo. Como mencionei no capítulo 6, uma das principais razões para as mulheres marcarem consulta comigo é esse ganho de peso diferenciado e muitas vezes surpreendente. Em geral, explico que ele é justificável e que acontece por causa da alteração do nível de estrogênio. Quando este começa a oscilar na perimenopausa e entra em queda, o corpo passa a estocar gordura em lugares até então inéditos, principalmente gerando aumento de gordura intraabdominal. Talvez você tenha a sensação de que sua barriga está saliente e as calças cada vez mais apertadas. É provável que isso esteja ocorrendo devido ao novo depósito de gordura visceral. A gordura visceral é um tipo de gordura abdominal que pode gerar muitos problemas metabólicos ao liberar proteínas inflamatórias com efeitos extensos. Esse tipo de gordura já foi associado ao colesterol alto, à resistência à insulina e à inflamação crônica, e é um fator de risco para diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e déficit cognitivo. O problema é que a perda de estrogênio parece nos programar para o ganho de gordura visceral. E saltos relevantes nesse tipo de gordura são vistos em mulheres pré-menopausa e pós-menopausa.
O estudo mostrou que na pré-menopausa, a gordura total da mulher tende a ser feita de 5 a 8% de gordura visceral. E na pós-menopausa, fica em torno de 15 a 20%. A boa notícia é que várias estratégias podem ajudar a combater esse ganho de peso. Talvez sejam diferentes de tudo que você já tentou fazer. Portanto, eu a convido a manter a mente aberta. Estratégias para lidar com as mudanças na constituição física. Muitas das estratégias que mencionei em as melhores práticas para a menopausa, na página 174, também funcionam para combater o aumento de gordura visceral. Entre elas estão uma dieta rica em fibras naturais, proteínas magras, oleaginosas, sementes, frutas, leguminosas e antioxidantes. E pobre em carboidratos processados. Reitero os detalhes nesta entrada para facilitar a sua consulta. Algumas estratégias que estimulam e auxiliam a perda de gordura abdominal são não fumar. Caso você fume, saiba que parar auxilia na perda de gordura visceral e diminui o risco de doenças cardiovasculares, derrames e outros distúrbios metabólicos. Visite os sites em inglês do CDC, da American Cancer Society, ou da American Lung Association, para se inteirar sobre os recursos que podem ajudá-la a parar de fumar. Encontrar os hábitos de redução de estresse que funcionam para você. O estresse faz subir o nível de hormônios como o cortisol, que aumenta a inflamação e contribui para o ganho de gordura visceral. Além disso, ele diminui a qualidade de vida e intensifica os sintomas da menopausa. Nessa época da vida, é imperativo priorizar a descoberta das atividades de redução do estresse que mais funcionam para você. O que dava certo quando você tinha 20 ou 30 anos, talvez não funcione agora. Pergunte a si mesma, o que me traz uma sensação de paz e tranquilidade? Se sua resposta levá-la a alguma atividade, passe a praticá-la com mais frequência. Se não conseguir pensar em nada, dou algumas sugestões, como dar caminhadas curtas, tomar mais ar fresco, escrever um diário, usar um aplicativo de meditação ou fazer sessões com uma psicóloga ou terapeuta. Dormir bem. Estudos revelam que a perda crônica do sono pode ter ligação com o aumento da gordura visceral. O desafio na menopausa é encontrar maneiras de dormir bem, apesar do suor noturno e do agravamento de outros sintomas que atrapalham o descanso, como a apneia do sono, ansiedade. Veja na entrada sobre problemas do sono da caixa de ferramentas, uma lista de estratégias, mas sua prioridade deve ser melhorar sua higiene do sono, ou seja, avaliar a temperatura do seu quarto, usar roupa de cama e pijamas confortáveis e eliminar o barulho e luzes que possam perturbá-la. Também incentivo a participar de uma comunidade. Talvez você se sinta muito sozinha ao lidar com a menopausa e seus sintomas, mas há muitas outras mulheres por aí que sabem e entendem o que você está passando. Conectar-se com elas pode aliviar sua sensação de isolamento. Nos últimos anos, houve uma explosão de comunidades online voltadas para o tema. Elas nos dão chance de conexão e acesso a informações. Você pode conhecer nossa comunidade do site Pose Life, Stripes, ambos em inglês, entre outras. E eu vou colocar aqui nos comentários o aplicativo criado pela equipe do Dr. André Vinícius, tá? Estabelecer um parâmetro como base. Já reparei que, com muitas das minhas pacientes, calcular a relação cintura-quadril pode ajudar a estabelecer um marco confiável que sirva de referência para qualquer mudança. Para calcular a relação cintura-quadril, meça sua cintura na altura em que é mais fina, em geral no umbigo, ou um pouco acima.
E depois meça o quadril na altura em que é mais largo. Em seguida, divida a medida da cintura pela medida do quadril. Medida da cintura dividido pela medida do quadril. Nas mulheres, a razão de 0,85 ou menos indica um risco baixo para certas doenças. Nutrição. Algumas boas estratégias de alimentação são adotar uma dieta anti-inflamatória, uma dieta cheia de carboidratos complexos, proteínas magras e gorduras saudáveis, oleaginosas, sementes, abacate, azeite de oliva, óleo de abacate, peixes oleosos ricos em ômega 3. Diminui a inflamação, reforça a produção hormonal e melhora a saúde como um todo. Visite nosso site deposelife.com, site em inglês, para saber mais sobre a dieta Galveston. Limitar açúcares adicionados. Não consuma mais de 25 gramas de açúcar adicionado por dia. Os açúcares adicionados são aqueles acrescidos durante o cozimento e o processamento de alimentos e bebidas alcoólicas. Aumente a ingestão de fibras. Tente consumir, no mínimo, 25 gramas de fibra por dia. A maior parte delas deve vir da alimentação, mas muitas pessoas têm dificuldade em atingir essa meta. Criei um suplemento de fibras para as minhas pacientes e alunas. Veja os detalhes em deposelife.com em inglês. Consuma mais proteínas, conforme discuti na página 175. A necessidade de proteína varia de pessoa para pessoa. Entretanto, estudos mostram que quem consome pelo menos 1,2 a 1,6 grama de proteína para cada quilo do seu peso ideal tem menos gordura abdominal, mais músculos e menos fragilidades, baseadas nas medidas de força funcionais. Força de preensão, capacidade de se levantar do chão, entre outras coisas, do que quem come menos. Boas fontes de proteínas são ovos inteiros, peixes, leguminosas, oleaginosas, carnes e laticínios. Obtenha seus probióticos através da alimentação. Alguns alimentos ricos em probióticos são iogurte, chucrute alemão, sopa de missô, queijos cremosos, kefir, pão de fermentação natural, leite acidófilo e picles fermentado. Considere um suplemento probiótico caso não consiga por meio da alimentação. Considere a possibilidade de fazer jejum intermitente. Pesquisas apontam que o jejum intermitente é uma tática eficaz para reduzir a gordura visceral. O estudo ProFast demonstrou que a combinação de 12 semanas de jejum intermitente com a suplementação de probióticos em adultos com obesidade e pré-diabetes teve como resultado a perda de 5% do peso corporal, a diminuição da glicose no sangue, a redução significativa da gordura corporal total, da gordura abdominal e da gordura visceral e o aumento da massa livre de gordura músculos, segundo medição em densitometria óssea. Um outro estudo, feito em 2022, revelou que o jejum intermitente, somado a proteína regular, refeições e lanches cheios de proteína ao longo do dia, é mais eficaz do que a dieta padrão de restrição calórica em termos de perda de peso, constituição física, saúde cardiometabólica e gestão da fome. Existem diversas formas de fazer jejum intermitente. Tema que discuto longamente em A Dieta Galveston. O que recomendo às minhas pacientes é que elas considerem o método 16/8, que determina 16 horas de jejum contínuo e uma janela de 8 horas de alimentação. Bem, em relação a esse tema do jejum intermitente, esse é um tema bastante contraditório, tá? E eu vou compartilhar com vocês um documento aqui de uma outra médica que eu conheci, inclusive, no mesmo canal do YouTube que eu conheci, a doutora Mary Claire Haver, sobre alguns
pontos que mulheres precisam tomar cuidado quando fazem jejum intermitente para, em vez de ser um benefício, não virar um problema, tá? Então, eu também vou deixar aqui fixado no comentário o arquivo para você poder fazer o download e poder se informar. Atividades físicas. Embora abdominais não sirvam para acabar com a gordura visceral, praticar exercícios com regularidade pode trazer mudanças metabólicas positivas que promovem a perda de gordura visceral e evitam o ganho de gordura abdominal. Exercícios frequentes realmente vão ser um dos tratamentos mais potentes para corrigir as mudanças de constituição física causada pelos hormônios. Um pesquisador chegou ao ponto de escrever que os exercícios são cruciais para mitigar o acúmulo de gordura visceral durante a menopausa. Um bom equilíbrio de treino cardiovascular vigoroso e treino de força traz benefícios metabólicos que promovem uma relação cintura-quadril saudável, reforçam a saúde dos ossos e das articulações e produzem endorfinas que melhoram o humor e a qualidade de sono. Suplementação. Alguns estudos revelam que o óleo de peixe com ômega 3 e suplementos de fibras estimulam a perda de gordura visceral. Os probióticos também ajudam especificamente a reduzir a gordura abdominal e estudos revelam que probióticos que incluem lactobacilos reduzem a gordura visceral e subcutânea, enquanto os probióticos que incluem Bifidobacterium reduzem a gordura visceral. O óleo de borragem tem uma concentração alta de ácido gama-linolênico, GLA, um ácido graxo estudado por sua capacidade de reduzir inflamações. Em mulheres na menopausa, também se sabe que promove a diminuição da relação cintura-quadril. Opções farmacológicas. Uma pesquisa publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism observou que o uso de terapia hormonal na menopausa está associado à redução significativa da gordura visceral. É importante notar, entretanto, que esse benefício não foi observado nas usuárias anteriores da terapia hormonal. Fato que indica que, caso você esteja planejando parar de usar a terapia hormonal, é importante que tenha outras táticas em mente para o futuro. Os hormônios que controlam o seu peso. Ao longo deste livro, me concentrei bastante em falar sobre a sinfonia complexa dos hormônios sexuais, como estrogênio, testosterona, que ocorrem no seu organismo e influencia boa parte do que acontece nele. Pois bem, uma outra sinfonia está acontecendo entre seus hormônios do apetite. Eles têm um papel importante no controle da fome e na sensação de saciedade, e incluem a insulina, a leptina, a grelina e o cortisol. No livro A Dieta Galveston, falei bastante deles e apresentei planos alimentares e receitas para otimizá-los na menopausa. Caso você ainda não tenha feito isso, dê uma olhada no livro ou no programa online em theposilife.org. Em inglês. Você também pode fazer muito pelos seus hormônios do apetite ao implementar as estratégias nutricionais que abordo aqui na caixa de ferramentas. O uso de fármacos agonistas de GLP-1, como semaglutida, é opcional no tratamento do ganho do peso durante a menopausa, assim como acontece com qualquer medicação. Os benefícios devem superar os riscos. Meus colegas e eu apoiamos seu uso quando é indicação, mas com cuidado de verificar se a paciente está consumindo a quantidade adequada de proteína e fazendo exercício de resistência com regularidade. São hábitos que ajudam a garantir uma perda de peso sem resultar em perda excessiva de massa muscular, o que aumenta o risco de osteoporose e fratura. Mudanças na pele. É possível negar que sua pele vai mudar durante a menopausa. Em grande medida, isso se deve ao fato de que essa fase provoca perda acelerada de colágeno,
elastina e água na pele, um trio que causa diversas alterações dermatológicas, inclusive o aumento da sensibilidade. A queda do estrogênio, que começa na perimenopausa, também diminui o fluxo de sangue para a pele, prejudicando a cicatrização de feridas, e pode contribuir para a redução da gordura facial, e com isso alterar os contornos da face. Outras mudanças que podem ocorrer na época da menopausa são pele ressecada, rugas / perda de colágeno, dificuldade de cicatrização de feridas, mau funcionamento da barreira cutânea, afinamento da pele, coceiras na pele, coceiras na orelha. A pele da orelha parece ser extremamente suscetível a essas mudanças e o tratamento da região é mais complicado. Eczema, dermatite, percepção maior do envelhecimento. As alterações no colágeno, na elastina e na água que acontecem na menopausa contribuem, cada um à sua maneira, para as transformações que veremos no espelho. O colágeno é a proteína presente na pele e é o responsável por sua força e sua elasticidade. Perdemos quase 1/3 do colágeno da pele nos primeiros 5 anos após a menopausa. E nos 15 anos seguintes, continuamos perdendo 2% ao ano. Essa redução ocorre na pós-menopausa, independente da idade cronológica. A elastina é a proteína responsável pela elasticidade da pele. Ao perdê-la na menopausa, o resultado é o aumento das rugas e sua flacidez perceptível. A perda de água tem um papel importante na eficácia da pele como barreira e ajuda a prevenir seu ressecamento. Na pré-menopausa, nossas células cutâneas retêm água para estimular a resistência a irritantes externos e manter a hidratação. No entanto, durante a menopausa, começamos a sentir algo que é chamado de perda transepidérmica de água, que quebra a integridade da barreira da pele e contribui para o ressecamento. Essas duas alterações deixam a pele mais sensível, mais propensa a pruridos, coceira, xerose, pele extremamente ressecada, eczema e dermatite. Infelizmente, não conseguimos compensar essa perda de água quando ingerimos mais líquidos. Estratégias para lidar com mudanças na pele. Maior órgão de nosso corpo, a pele, reage aos mesmos hábitos de saúde que fazem bem ao resto do organismo. Alguns deles são ter uma dieta anti-inflamatória, rica em antioxidantes, que evitam danos celulares, praticar exercícios para aumentar a circulação sanguínea e não consumir álcool em excesso nem fumar. Também é essencial proteger a pele dos raios UV emitidos pelo sol, que causam danos e aceleram o envelhecimento e aumentam o risco de câncer de pele. Boas medidas para se proteger dos raios UV são usar filtros solares mais eficazes que puder, que hoje são os que incluem zinco ou óxido de titânio, para que os filtros, de fato, alcancem a eficácia máxima, deve-se reaplicá-los na frequência indicada pelo fabricante. Usar roupas com proteção UV, evitar exposição nos horários em que os raios solares são mais intensos. Além desses hábitos básicos de proteção e saúde dermatológica, outras estratégias podem melhorar a sua pele durante a menopausa. Opções farmacológicas. É comprovada que a reposição sistêmica de estrogênio reduz a perda transepidérmica de água e que pode diminuir a ocorrência de dermatites e outros problemas de pele. A reposição de estrogênio também aumenta o nível de colágeno na pele, elevando-o ao patamar da pré-menopausa e ajuda a aumentar a densidade cutânea e evitar que mais colágeno seja perdido. Os resultados já são percebidos 3 meses após o começo do tratamento. E o aumento do colágeno parece acontecer independentemente da via através da qual se administra o hormônio. Alguns estudos mostram que o estrogênio tópico
Aumenta a elasticidade quando aplicado em áreas como glúteos e abdômen. Estou usando um creme de estriol vendido sob prescrição médica e o recomendo às minhas pacientes. Entretanto, o estrogênio sistêmico não aumenta o nível de elastina. Existem também um mercado cada vez maior de produtos para a pele contendo fitoestrogênios e moduladores seletivos do receptor de estrogênio, os SERMs, capazes de enfrentar diretamente a deficiência de estrogênio na pele. São promissores, mas até o momento em que escrevo este livro, ainda não existem pesquisas conclusivas para que eu recomende mais do que outros tratamentos. Produtos/tratamentos. Vários produtos melhoram a saúde da pele diante das mudanças hormonais da menopausa e depois dessa fase. Listei alguns deles aqui. Também sugiro que você siga o Dr. Anthony Yun nas redes sociais para saber das descobertas mais recentes sobre saúde e proteção da pele. Hidratantes com ingredientes como ceramidas e ácido hialurônico ajudam a reter umidade e a hidratação da pele. Estudos mostram o uso de resveratrol e Equol melhoram a saúde da pele e seu aspecto durante a menopausa. Eles são vendidos sem receita médica. Outras pesquisas revelam que a ingestão de um peptídeo de colágeno chamado Verisol aumentou os níveis de elastina de um precursor importante do colágeno e gerou uma redução significativa nas rugas ao redor dos olhos. É esse colágeno que uso na minha fórmula de suplemento de colágeno da Deposit Life. Eu o tomo há anos. Retinoides alfa-hidroáxidos AHA e beta-hidroáxidos BHA tópicos melhoram a textura da pele. Peelings, lasers fracionados, lasers vasculares e tratamentos intensos com luz pulsada oferecidos por dermatologistas e clínicas, preenchimento com ácido hialurônico e injeções de toxinas como botulínica podem oferecer uma solução temporária às rugas e à perda de volume. Tratamentos de radiofrequência e ultrassom focalizado estimulam a produção de colágeno e o remodelamento dos tecidos nas camadas mais profundas da pele. Estimuladores de colágeno, como o ácido polilático, restauram as estruturas subjacentes à pele e os ácidos hialurônicos modificados dão volume e sustentação a áreas específicas da face. Finalizamos essa parte e aí eu vou deixar um vídeo, vou colocar um vídeo aqui nos cards do Dr. Gustavo Borchardt. Ele tem um ponto de vista sobre essa história de colágeno e da pele como um todo. Ele não fala especificamente das mulheres em situação de transição menopáusica, mas ainda assim acho que vale muito a pena você ouvir o conteúdo dele. Ele trabalha com práticas baseadas em evidências, e isso é muito importante, porque quando a gente está falando de questões da pele, questões cosméticas, a chance de uma pessoa ser enganada ela é muito maior, porque a empresa cosmética de beleza ela é uma mega, né, uma mega indústria. Então, é importante você se cercar de profissionais que topem esse lugar da prática baseada em evidências, como é o caso do Dr. Gustavo Borchardt. Eu, pessoalmente, já me consultei com ele, gosto dos conteúdos dele, faço coisas que foram sugeridas. Eu não consultei com ele como dermatologista, mas como clínico geral, mas consumo o conteúdo dele para a parte dermatológica e gosto bastante da forma como ele traz o assunto. Eu acho ele muito objetivo, muito direto, muito honesto. Ele fala de produtos, inclusive, com preço mais barato e mostra como é eficaz e por quê. Eu acho muito interessante a forma como ele aborda. Então, vou deixar aqui. Acho importante que vocês tenham mais pontos de vista para tomar a decisão. Me conta aqui nos comentários se esse conteúdo foi novo para você, o que ele te ajudou. Vou gostar de saber. Acho que outras pessoas também podem ser beneficiadas.
Se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda às 7 da manhã e sexta às 18 horas tem vídeo novo de psicoeducação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.